Politraumatismo, causa da morte em acidente aéreo. As vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo, morreram de politraumatismo, condição caracterizada por lesões graves em múltiplos órgãos devido a forças externas. A gravidade das lesões depende da energia liberada no impacto. Acidentes de trânsito são a principal causa de politraumatismo. ONU avalia eleições na Venezuela. A ONU anunciou que irá divulgar um relatório confidencial sobre as eleições presidenciais na Venezuela, onde o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, declarou Nicolás Maduro como vencedor, apesar de contestações da oposição. O relatório, elaborado por um painel de especialistas eleitorais independentes que visitaram a Venezuela a pedido do CNE, foi entregue ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O documento, inicialmente confidencial, avalia o processo eleitoral e sugere melhorias para futuras eleições. Esta decisão surge após críticas de organizações internacionais, como o Centro Carter e a OEA, que questionavam a legitimidade das eleições venezuelanas. Governo planeja reestruturar setor elétrico. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o governo enviará ao Congresso, até setembro, um projeto de lei para reestruturar o setor elétrico. A proposta visa ampliar a tarifa social, distribuir custos de subsídios para grandes consumidores e buscar novas formas de financiamento para o setor, como o uso de receitas de leilões da PPSA. Genéricos, entenda a diferença. A política de medicamentos genéricos no Brasil, implementada em 1999, revolucionou a saúde pública. Medicamentos genéricos, identificáveis pela tarja amarela e o G proeminente, oferecem uma alternativa acessível aos medicamentos de referência. Este artigo explica as diferenças entre genéricos, de referência e similares, destacando que os genéricos são intercambiáveis com os de referência devido à mesma composição, dosagem e forma farmacêutica. Morre em São Paulo sobrevivente da bomba de Hiroshima. Takashi Morita, sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima, faleceu em São Paulo aos 98 anos. Morador da cidade desde 1956, ele era conhecido como Hibakusha, termo usado para designar os sobreviventes dos bombardeios atômicos. Morita foi diagnosticado 2 vezes com leucemia após a guerra, mas viveu até os 98 anos. A ETEC de Santo Amaro, que recebeu o nome de Takashi em 2019, lamentou a perda. Clooney revela irritação com Tarantino. Em entrevista à GQ, George Clooney expressou sua irritação com o diretor Quentin Tarantino, com quem trabalhou no filme Um Drink no Inferno. Clooney, que estava ao lado de Brad Pitt para promover o filme Wolves no Festival de Veneza, não entrou em detalhes sobre o motivo da mágoa. Juliana Paz explica a recusa a Renascer. Juliana Paz esclareceu o motivo de recusar o papel de Jacutinga no remake de Renascer. A atriz, que tem se dedicado aos lançamentos de Pedaço de Mim e Vidas Bandidas, afirmou ter uma agenda lotada, o que impediria sua dedicação total à novela. Para ela, comprometer a qualidade de seu trabalho não é uma opção. Lesão de Camavinga preocupa Real Madrid. Camavinga, meia do Real Madrid, preocupa para a final da Supercopa da UEFA contra a Atalanta após sofrer um pisão no tornozelo esquerdo durante treinamento. Apesar da dor e da antecipação de sua ausência na decisão, a lesão não é considerada grave. Machado convoca protestos contra Maduro. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirma que Nicolás Maduro busca se manter no poder após eleições contestadas, tendo o apoio do alto comando militar. Machado convoca protestos no dia 17 para pressionar por uma transição negociada e respeito ao resultado eleitoral, que ela acredita ter dado vitória a Edmundo Gonzalez. Manifestações em solidariedade estão previstas em 100 cidades pelo mundo. Congresso busca modelo para emendas PIX. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Câmara e o Senado estão estudando um novo modelo para as emendas PIX, buscando garantir a participação parlamentar na definição orçamentária.
mas com transparência e qualidade nos gastos públicos. A solução, ainda em debate com líderes do Congresso, pode ser incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou na Lei Orçamentária Anual. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que declare as emendas inconstitucionais, enquanto o ministro Flávio Dino restringiu os repasses, condicionando-os à transparência. O Congresso recorreu da decisão. Pacheco acredita que a questão será resolvida em consenso com o Judiciário. Rússia critica Ocidente na ONU. A Rússia convocou uma reunião informal no Conselho de Segurança da ONU para criticar os aliados ocidentais da Ucrânia por não condenarem a incursão em Kursk, na Rússia, acusando Kiev de atingir civis. Os aliados da Ucrânia, incluindo EUA, França e Reino Unido, mantiveram seu apoio, destacando as violações da Rússia na Ucrânia e evitando mencionar Kursk. A Rússia questionou como atingir civis ajudaria a Ucrânia a interromper ataques em seu território. O incidente destaca a crescente tensão e a falta de consenso no Conselho de Segurança em relação ao conflito. Distúrbios no Reino Unido, mais de 1.000 presos. Após o assassinato de 3 meninas em Southport, desencadear uma onda de violência, incêndios e ataques racistas, mais de 1.000 pessoas foram presas no Reino Unido. Os distúrbios, inicialmente atribuídos erroneamente a um imigrante islâmico online, se espalharam pela Inglaterra e Irlanda do Norte. Apesar da intensificação dos esforços policiais e prisões, incluindo um homem de 69 anos e um menino de 11, a agitação diminuiu. Uma menina de 13 anos se declarou culpada por agredir um hotel para refugiados. Patrimônio de Tabata Amaral chega a 807 milhares de reais. A candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, PSB, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 807,8 milhares de reais, composto por investimentos e um depósito bancário. O valor representa um aumento em relação aos 556,7 milhares de reais declarados em 2022. Em sua primeira eleição, em 2019, o patrimônio declarado foi de R$ 122,942,98. Dólar cai pelo sexto dia seguido com expectativa de corte de juros no EUA. O dólar fechou em queda pelo sexto dia consecutivo, cotado a R$ 5,449, impulsionado por dados de inflação no EUA abaixo do esperado, o que reforça a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve em setembro. A possibilidade de um corte de 0,50 ponto percentual ganha força, impactando o valor do dólar globalmente. Nubank lucra 563 milhões de dólares no segundo tri. O Nubank reportou um lucro líquido ajustado de 563 milhões de dólares no segundo trimestre de 2023, um aumento de 114% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado. Esse resultado foi impulsionado pela adição de mais de 5 milhões de novos clientes, elevando a base total para 104,5 milhões. A receita líquida da empresa também cresceu 65% no período, atingindo 2,8 bilhões de dólares. O ROI no segundo trimestre foi de 28%.